Bom, agora aqui a gente fala um pouquinho das artérias coronárias e das veias cardíacas. Lembrar que esta circulação coronária é a circulação que vai levar sangue para o próprio músculo cardíaco. Então, imaginem que o coração é um órgão muscular e esse músculo ele trabalha 24 horas por dia. Então, ele precisa de muito sangue para poder funcionar. E aí, aqui, a gente visualiza primeiramente a artéria aorta, a região ascendente da artéria aorta, e eu visualizo aqui a saída das duas artérias coronárias. Então, a artéria coronária do lado direito e a artéria coronária do lado esquerdo. Estas artérias, elas vão fazer um trajeto e durante esse trajeto elas vão dando alguns ramos. Bom, primeiramente, a artéria coronária do lado direito, ela sai aqui da região da aorta ascendente, ela vem aqui na região do sulco átrio-ventricular, ela faz a curva no coração e aqui a gente visualiza o primeiro ramo desta artéria, que é o ramo marginal. Marginal por quê? Porque ele vai justamente para a margem do coração. Então, ramo marginal direito. Depois, ela continua fazendo a curva. Antes, um pouquinho antes disso, aqui ela daria um raminho normalmente para o nó sinoatrial. A gente não consegue visualizar este ramo. Depois que ela faz a curva no coração, o que acontece com ela é que ela vai dar este grande ramo que está entre os ventrículos na região posterior. Então, é o que a gente chama de ramo interventricular posterior. Então, aqui a artéria coronária direita, os principais ramos, ramo marginal direito e ramo interventricular posterior. Depois disso, a gente tem a artéria coronária do lado esquerdo. Esta artéria, ela é curtinha. Por quê? Porque logo ela já vai dar um ramo que vem para a região anterior e um ramo que faz a curva lá para trás. Então, este ramo que a gente vê duplicado aqui na região anterior é a chamada interventricular anterior, que lá na clínica, na cirurgia, muitas vezes vocês vão ver ela com o nome de descendente anterior ou então DA, tá? Então é uma artéria extremamente importante, por quê? Porque ela vem principalmente para a região do ventrículo esquerdo e para a região mais anterior do septo interventricular. Bom, depois disso, essa que faz a curva, ela é o que a gente chama de artéria circunflexa. Então, a circunflexa, ela vai dar aqui um ramo agora na margem do coração, só que na margem esquerda. Portanto, é o que a gente chama de ramo marginal esquerdo. Bom, e a drenagem disso tudo? A drenagem disso tudo, primeiro a gente precisa lembrar de uma grande estrutura na região posterior do coração, que é o chamado seio coronário. Então, o seio coronário a gente visualiza muito bem nesta peça, né? Ele vai receber, estas estruturas que são as veias cardíacas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a veia cardíaca, que pode ser chamada como interventricular posterior ou então veia cardíaca média. Aqui eu vejo uma pequenininha, que é a chamada veia cardíaca parva. Depois aqui eu visualizo, essa grande veia chegando aqui nesta região, que vem lá junto com a interventricular anterior, que é a chamada veia cardíaca magna. Então, a veia cardíaca magna que vai desembocar aqui também no seio coronário.